É isso aí, fala drivers! Mais um episódio do podcast Acelera e hoje uma convidada especial, Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo bom, Pedro? Antes de eu te apresentar para nossa audiência, eu tenho que puxar a orelha deles, tá, Gabi? Deles? É seguinte, se você não se inscrever nesse canal, você tá dando uma de machinha lenta, driver. Então já se inscreve aqui no canal para você acompanhar todos os episódios e acompanhar todos os convidados, assim, de peso, como a Gabriela, que está hoje aqui com a gente, que a gente vai descobrir tudo de uma mulher à frente de um grupo de concessionárias. E na tela você acompanha aí o QR Code da nossa plataforma de educação para o segmento automotivo, que é o Estúdio Acelera. Acesse esse QR Code, conhece a nossa plataforma e começa a destravar aí o seu negócio automotivo por meio do que a gente oferece por lá. Fechado? Bom, Gabi, que felicidade de ter aqui, cara. Verdade, Pedro. Muito obrigada primeiramente pelo convite. Olha, você estava na lista como uma das primeiras convidadas, né? Graças a Deus agora já deu certo. Deu. E Depois de uma gravidez na outra, né? Aí a agência ficou a agenda ficou comprometida, mas estamos aqui. Agradeço pelo convite mais uma vez. E vamos lá bater o nosso papo, não é gostoso como você fala, né? Perfeito, Gabi. Eu quero começar exatamente nesse ponto. Muitas mulheres mudam de vida, de carreira. Às vezes elas estacionam a sua carreira quando a maternidade acontece. Verdade. Como é que você está conseguindo conciliar isso, né? Fala um pouco do tamanho desse negócio para a gente entender, quem está assistindo, quem não conhece o Grupo New. E fala qual é o teu maior desafio hoje em conciliar maternidade, dona de casa. Fala um pouco sobre isso. É um grande desafio, né, Pedro? Assim, nós mulheres, a gente desempenha diversos papéis. Isso. Né? Então, assim, além de executiva, além da nossa vida profissional, a gente tem uma vida aí, né, de mãe, de esposa, de dona de casa, né? Papel que a gente presta também para a sociedade, né, com outros tipos de ações. Então, a gente tem que realmente se rebolar um pouquinho para a gente conseguir encaixar e tentar se doar, né, de forma equilibrada em cada área da nossa vida. Então, eu sou uma pessoa que eu me cobro bastante e isso para mim é um desafio, sim, de conseguir equilibrar todos esses pratinhos, né? Então, eu fui mãe recentemente, mas realmente uma gestação atrás da outra. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, Bento, com 4 meses que ele tinha nascido, eu descobri a minha segunda gravidez, que hoje a minha pequenininha Maria Clara está com 6 meses. Então, foram aí praticamente 2 anos que eu fiquei um pouco mais ausente, né? Dessa minha vida corrida aí dentro da área profissional. Hoje, com a maternidade, a gente vê que existe aí seus percalços, porque, né, agora mesmo eu vou ter que já correr para poder levar ela no médico. São coisas que a gente não sabe, né? Que horas vai acontecer, certas situações que a gente precisa estar presente. E isso é algo que eu não abro mão, a minha maternidade, né? De estar presente em situações dos meus filhos, né? De dar esse tempo de qualidade para eles. Então, para isso, eu preciso conseguir administrar muito meu tempo. Então, não é fácil, né? Eu acho que isso é um grande desafio, sim, para toda mulher, porque eu acho que a gente se transforma depois da maternidade mesmo. Verdade. Então, a gente quer, sim, estar muito presente para eles, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa estar bem conosco, né? Então, isso parte também da nossa vida profissional e pessoal, dentro de casa também, como esposa, né? Então, é um jogo de cintura que só no dia a dia a gente vai tentando organizar da melhor maneira. Fala um pouco então desse guarda-chuva hoje do Grupo New. Quantas operações você toca? Como é que é isso? Hoje eu fico com a diretoria comercial, né? Então, a gente está falando de universos aí de marcas mais voltado para o segmento premium. A gente fala aí de Toyota e Jeep. Dentro, né, do nosso line-up portfólio do grupo, seriam as marcas mais de volume, né, com representatividade maior em termos de volume de vendas. E tem mais as premiums mesmo, mais de inchada, como Mercedes, Jaguar Land Rover, Porsche, né? Temos a Ram também, que já entra um pouco ali, né, no segmento mais premium, né? Agora com a Rampage. Aí a gente entra um pouco mais nesse mix de volume também. Então, a gente ali é um portfólio de bastante marcas, representatividade aí em torno de 27, 28 lojas, quando a gente inclui as lojas de seminovos também. E é isso que a gente vai tocando o barco, né? São várias marcas, a gente sabe que cada marca
tem ali o seu posicionamento, né? Montadoras com diretrizes diferentes, né? Que muitas vezes se comportam de formas diferentes. Então a gente precisa também estar ali naquele jogo de cintura, né? De como a gente vai lidar e trabalhar com cada marca no seu estilo ali, Uhum. né? Da própria marca em si, mas também da forma como a montadora no Brasil ela trabalha com a sua rede de concessionários, que também isso é um desafio, né? Não Legal. só pela Queria marca. saber de você como é que é a tua estratégia de performance, né? Pelo que eu escuto nos bastidores, você é uma mulher que busca números, resultados, né? É. Então, qual que seria assim os três pilares que você hoje tem como principal na tua estratégia, tanto com gerente geral, com os vendedores? Eu vejo um corpo a corpo seu com os vendedores, que isso para mim é um baita diferencial. Fala um pouco sobre performance e como é que você lida com isso. Eu acho que isso é extremamente importante, Pedro. Eu acho que a gente vem, assim, eu acho que a própria diretriz da presidência, o nosso CEO, né, o próprio Luiz Teixeira, ele sempre foi muito próximo Uhum. de todo o time, né? Então, isso meio que cascateia para todo o corpo de liderança. Certo. Isso a gente acha extremamente importante. Eu acho que isso também está enraizado no nosso grupo, no nosso DNA. Então, isso a gente sempre teve muito presente, né? Aquele ditado que o que engorda o porco é o olho do dono, né? O boi é Aham. o olho do dono. Então, isso para mim é extremamente, assim, intrínseco dentro da minha rotina, Aham. né? Esse tete a tete é muito importante a gente estar escutando o que está na ponta, Uhum. né? A gente tem um momento de estratégia, mas quem faz realmente acontecer é quem está na ponta. Sim. Então, essa busca de ouvir ali o que está acontecendo no dia a dia é o que vai dar um pouco mais de assertividade nas nossas ações do dia a dia. Uhum. Né? Então, eu costumo ter esse tete a tete com eles, né? Quando posso, entrando dentro de reuniões para entender ali deles quais são as dificuldades. E em cima daquilo ali, a gente construir no dia a dia realmente ações e atitudes ali que a gente consiga transformar em resultado. Né? Então, eu acho que esse corpo a corpo ele é muito importante. É, E a gente é muito agressivo, assim, as nossas tomadas de decisões, a gente gosta de ser tomada muito rápida, Certo. né? Assim como Velocidade. velocidade, né? Um Uhum. estilo muito do nosso grupo, essa velocidade na tomada de decisão, né? Agressividade comercial, né? Então, a gente tem como pilar muito forte o cliente em primeiro lugar, então isso para a gente é algo extremamente, parece clichê, mas a Aham. gente entende como algo fundamental, não é Uhum. realmente clichê. A gente entende que isso é o nosso diferencial como grupo, como forma de a gente elaborar todos os nossos pilares, seja de valores, né, o cliente em primeiro lugar. Então, isso nos ajuda também, né, a olhar de perto como é que está sendo isso, né, da Aham. nossa equipe com o próprio cliente. Então, a gente tenta tomar essa decisão rápida para que o nosso cliente não sinta na ponta, Legal. né? Então, por isso que a gente tem. Gabi, você não chegou aqui diretora, certo? Não, Eu queria saber exatamente, de uma forma objetiva, quais foram os teus desafios iniciais, né? sim, Se você, como mulher, sofreu algum tipo de resistência, algum tipo de até mesmo preconceito, sim, tá? Não só do mercado, dos clientes, dos times lá no começo. sim. Fala um pouco sobre isso. Então, eu estou no grupo fazem uns 12 anos. Certo? Quando eu comecei, na verdade, eu queria entrar no grupo talvez com um pouco mais de bagagem, imaginava trabalhar em outras empresas, fazia programas de trainee para ingressar em multinacional. Isso no meu começo, pós-faculdade, era o que eu imaginava fazer. Sou Uhum. formada em jornalismo, Ah, né, legal. com pós-graduação em marketing, pós-graduação de MBA executivo, voltado mais para a área mesmo de business, né? Uhum. Mas eu queria trabalhar primeiro em outras empresas e ter essa experiência de outras empresas. Então, isso foi importante também, né, de ter essa visão de um outro lado. E aí chegou um momento que meu pai precisou, né, da minha presença na área de marketing. Então, sempre tive o lado da comunicação muito aflorado, né, sou formada em jornalismo, mas sempre voltada para o lado de marketing. Aham. E aí ele falou, estou precisando de alguém, eu queria que você ingressasse. Não estava nos meus planos, inclusive pedi desligamento da empresa que eu trabalhava. Na época, era um grupo grande de comunicação daqui, né? Já aí voltando no meu background de jornalista, Aham. mas trabalhando no marketing, nesse caso, nessa empresa que eu estava do grupo de comunicação, era na área de marketing. E aí eu vim para o grupo, e aí eu fui, né, galgando aos pouquinhos, né? Eu acho que essa visão, né, do Luiz Teixeira
ela sempre foi muito de você ir galgando mesmo de pouquinho. A gente nunca teve nenhum tipo de benefício, né, pela posição de Trilhar o caminho sermos natural, né, filhas, Gabi? Uhum. né, e assim, entrando por competência, né, então galgando ali de pouquinho, né, Você acha e que isso aí, faz diferença na com prática? certeza, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uhum. Então toda a minha bagagem, assim, se deve muito a essa construção mesmo, Uhum. né, desses 12 anos aí, né, de pouquinho em pouquinho, galgando, né, com cada experiência que eu tive em cada posição, isso sem dúvida me Você tornou passou hoje. como gerente comercial de algumas Eu marcas. entrei como analista de marketing, Ah, legal. depois eu fui para a coordenação de marketing. Certo. Quando eu estava na coordenação de marketing, surgiu a oportunidade de abrir a primeira operação Mercedes-Benz em Teresina, isso foi em Uhum. 2013. Tá. E naquele momento, o Munhoz e o meu pai perceberam que seria uma excelente oportunidade de eu estar ali na linha de frente, Uhum. né? Uma operação relativamente pequena, né? Sim. Que seria, assim, achava que eu tinha o perfil total para abrir aquela operação Com e que ser desafios específicos, né? desafios específicos, mas de um tamanho que eu conseguiria administrar bem, né? Para a pouca bagagem que eu tinha, tá ali, assim, no momento de linha de frente. Eu tinha Uhum. 23 anos na época, era solteira. E aí, no primeiro momento que eles me ofereceram, né? Eu sou muito, assim, eu sou muito espiritualizada, né? Então, todas as minhas decisões são pautadas realmente na vontade de Deus. Eu falei, ok, vou, corri para o Santíssimo, né? Fui Aham. no Shalom, corri para o Santíssimo e ali eu fiz a minha oração pedindo que Deus me desse uma resposta se era vontade dele de eu ir. Aham. E aí, na mesma hora de bate-pronto, né, o Senhor me deu a resposta assim concreta, né, abri a palavra no momento de conversa com Deus, e Deus ele claramente me deu a resposta de forma assim bem nítida, que Ah, sim, era vontade dele ir, que era tempo, é. Uhum. né, de eu ir. E aí, na mesma hora, eu falei, topo. Eu sempre, assim, eu não tenho medo, eu acho que eu vejo como uma virtude, assim, eu tenho muita coragem, assim, eu não tenho medo de enfrentar desafio, nunca tive. Apesar de ser tudo novo para mim, porque eu era, assim, jovem, com 23 anos, eu ia me mudar, eu ia sair da casa dos meus pais, que sempre morei na casa dos meus pais, aqui em Fortaleza, para ir para uma cidade que eu não conhecia, não tinha familiar, não tinha amigo, para assumir um desafio que até então para mim era desconhecido, porque até então eu era back, né? Eu estava Aham. ali no comercial, mas de uma forma de back, né, como marketing, não diretamente assumindo uma operação, em ter ali o tete a tete com o cliente, assumindo uma operação ali que estava administrando vendas e pós-vendas, ou o lado administrativo, né, coordenando uma equipe um pouco maior do que a minha equipe que eu tinha no marketing, Aham. mas isso nunca me assustou. E então eu topei o desafio depois que eu entendi que era vontade de Deus que eu fosse. Fui, e assim, eu digo que foi um divisor de águas realmente na minha vida e de uma forma geral, não só profissional, né, pessoal e profissional. Então, esse desafio foi um ano no Piauí, realmente colhi excelentes frutos. Aham. Terra Era a praça com o maior market maravilhosa. share que tinha no Ah, Brasil, era? né? Era na Uau, época. legal. Então, brincava lá em Teresina, né? Porque Uhum. Teresina você tem muito médico. Né? E graças a Deus foi um trabalho que você via muito Mercedes na rua, então brincava, né? Aqui em Teresina você ou vai ver médico ou vai ver Mercedes, até tinha aí um jargão Aham. que Mercedes, graças a Deus, a gente conseguiu construir um bom trabalho. Depois desse um ano aí como gerente comercial da Mercedes, meu pai me chamou de volta para Fortaleza e assumi a gerência comercial da Toyota da Abolição, que foi a nossa primeira Hum. matriz onde tudo começou. Aham. E era um time aí já de 10, 12 vendedores, né? Fora a parte de back, assistente, entregador, recepcionista. Uma Vendíamos em verdadeira torno de universidade, 180 a né? 200 carros, né? Aham. Saí e aí de uma venda de 10 carros em Teresina na Mercedes para eu vender 180 a 200 carros. Cultura Toyota, Cultura Toyota. Assim, sempre, NPS lá em cima. mas sempre foi Aham. assim, eu tenho, assim, eu acho que pelo grupo ter começado com Toyota e o grupo tem muito da filosofia Toyota de trabalho, isso já Uhum. era um pouco enraizado em mim. Então, Legal. foi maravilhoso, né, colocar em prática aquilo que eu já construía dentro da minha forma de trabalho por essa filosofia mesmo que o Uhum. grupo acabou enraizando. Então, foi uma experiência maravilhosa. Nesse começo, sim, tinha um pouco mais de preconceito, Sim. porque a gente estava falando de uma operação bem maior, como eu falei, de 180, 150 a 200 carros. A gente já chegou a vender 200 carros na loja, com equipe bem maior. Naquele momento, sim, uma jovem, tinha 24 anos, né? Uhum. Assumindo, né? Querendo ou não, tem a posição de ser mulher e de ser filha, né? Então, achava muito mais que era para
uma Uma ali eu estava facilidade pela ali e facilidade tal, né? da situação, né? Vendedores bem antigos, naquela época tinham vendedores ali que já estavam há muitos anos, né? Uhum, que é uma característica do grupo de vocês, né? E também por ser a Retenção. primeira, então a gente tinha colaboradores bem antigos, colaboradores aí do tempo que a gente tinha a operação da Toyota. Então teve naquele momento certo preconceito. Então como eu consegui desconstruir isso, né? Como eu sou muito tete a tete, eu sou muito de envolver o time, suportando, apoiando, Uhum. eles começaram a perceber que não era simplesmente pela facilidade. Então eu me lembro muito no feirão que a gente estava naquela época, tinha muitos feirões, né? Sim. Eles, Gabriela, tá, tô com essa negociação, mas não tenho um carro. Eu digo, não se preocupe, você está aqui para vender, desde que o carro eu consigo. Uhum. Né? Então, essa ajuda de ele, mutuamente, a gente está se ajudando para conseguir entregar o resultado, fez com que fosse quebrando essas barreiras, né? E eles percebendo que, de fato, não existia ali a facilidade, existia alguém que estava ali como gestora, né, para poder estar maestrando ali a equipe, ajudando e suportando da melhor maneira para conseguir. É um fator importante para a década seguinte, essa década que a gente está, esse teu lado mais humano de tocar a operação foi relevante? Sem dúvida nenhuma, assim, Uhum. dentro da minha gestão, eu sempre trabalhei muito o coaching mensal, né? Então, assim, eu Legal. até brincava que isso me tomava pelo menos 2 dias, 3 dias no começo do mês, mas eu julgava aquilo extremamente importante, apesar de muito cansativo, porque a Uhum. gente estava falando de uma equipe muito grande, mas eu fazia questão de ter esse momento, né? E aí não era só no âmbito ali dos números em si, mas tinha muito lado humano, porque se eu não conseguir extrair isso, né, do colaborador, automaticamente o profissional não vem a contento. Então, a parte pessoal, por mais que a gente diga que a gente tem que separar, a gente não consegue, porque nós somos É. humanos em primeiro lugar, Eu né? acho que é uma grande falácia, na verdade, né? Não tem como você Esse separar. botãozinho que as pessoas Não querem, gira, não não tem. adianta. Eu acho que tem mesmo, assim, a capacidade de você amadurecer o seu emocional, realmente, a sua Sim, sem inteligência dúvida. emocional, para que você consiga administrar, Sim, entendendo que cada papel que você exercer, você precisa estar imerso perfeito. naquela posição, né? Seja da Sim, diretora comercial, da parte de mãe, e assim vai. Eu acho que a nossa vida ela é feita de papéis, sim, sem né? dúvida. E aí eu quero saber de você, não foram só flores. Eu Não, quero que você nos traga aqui um momento que você talvez pensou em desistir. Isso é uma coisa que eu carrego sim, comigo, né? Porque o que, é que eu vejo muitas das vezes esses gurus que estão cheios aí hoje na internet, Gabi? Uma certa dificuldade de aceitar ou falar sobre desistência. Eu, nos meus negócios, eu já pensei em desistir centenas de vezes, né? Eu fiz carreira no segmento automotivo, fiz tudo o que tinha que fazer e quando eu passei a ser empresário, teve diversos momentos que eu pensei em desistir, sim. né? Coloquei a decisão em cima da mesa. Eu quero saber, não desisti, graças a Deus. Eu quero saber de você. Teve um momento que você pensou em desistir? Teve um momento que você talvez ficou angustiada, talvez não pensou em desistir, mas foi muito difícil para você, que você cogitou mudar o rumo? Em termo profissional, não. Assim, Aham. como eu te falei, sabe, Pedro? Eu sempre fui muito corajosa, muito determinada nas minhas atribuições, né? Legal. Então, eu, graças a Deus, o preconceito, eu digo assim, eu já participei, né, de algumas lives com algumas mulheres dentro do segmento. E pelo contrário, assim, na verdade, eu acho que a mulher acaba se vitimizando muito. E Isso é acaba usando isso importante, muito como, você falar mas é sobre isso. porque. E eu discordo completamente. Uhum. Apesar de eu ser uma mulher é, extremamente bem posicionada no meu papel de mulher, mas eu sou extremamente conservadora. E eu nunca consegui enxergar esse lado assim de preconceito, porque eu acho que tudo depende da nossa atitude. Certo. Então, como eu sempre fui muito firme nas Posicionada, minhas né? Uhum. posições, né? Assim, eu falo porque eu conheço, né? Então, quando se via uma propriedade naquilo que se era colocado, eu sempre obtive muito respeito. Né? Então, hoje eu participo, né, e sou do corpo, né, ali de diretoria ou de comercialização de quase todas as associações de marca. Eu sou Uhum. presente em todas elas. Em sua maioria, sempre a única mulher e sempre fui muito respeitada. Legal. Né? Então, assim, quando a gente mostra o nosso trabalho de forma muito consistente, com propriedade, eu acho que todos esses argumentos se caem por terra, sabe? Então, Concordo contigo e assino embaixo, porque assim, na minha trajetória no varejo, não só no automotivo, mas também varejo de shopping, onde a gente fez vários eventos,
eu sempre vi a mulher como o pilar central, né, Sim, da profissão em si, né? O varejo, sim. ele é movimentado, na minha visão, talvez eu esteja falando um índice errado, mas ele é 60-40. A tomada de decisão. Se você vê as pessoas tomando decisão, isso está muito baseado mais na oportunidade que as mulheres hoje se posicionam no mercado, e eu acho que tem realmente um pouco disso, né? Uma certa discurso de envezamento, né? Da Sim, vitimização, etc. e acho. tal. E eu conheço, né, aqui no teu grupo mesmo, muitas mulheres que Muitas são até mulheres. melhores remuneradas do que os homens, né? É, Que, tipo, é, fazem salários é. espetaculares. E é sobre isso que eu quero falar É contigo isso agora, mesmo. né? Por que o grupo de vocês ele tem uma característica de oportunidade? Por que ele tem esse destaque a nível nacional? Como é que vocês chegaram nisso? Da onde saiu essa visão? Pedro, a gente tem muito a filosofia da melhoria contínua, a gente tem muito a filosofia, né, do cliente em primeiro lugar, não só o cliente externo, mas o cliente interno também. Certo. Então, a gente teve esse lado muito de valorizar a prata da casa, Aham. né? Então, assim, poxa, a gente tem uma forma de trabalho que muitas vezes, independente do cara ser muito bom fora, às vezes ele não se adequa à nossa forma de trabalho, Uhum. né? Então, se eu já tenho, né, um colaborador que ele já entende como é que o grupo funciona, né? Se ele já enraizou, né, valores do grupo, é muito mais fácil a gente conseguir fazer dar certo. Uhum. Então, isso era uma mente nossa, né? De, poxa, eu tenho um cara dentro de casa que, se a gente conseguir trabalhar e desenvolvê-lo, eu vou ter um talento ali lapidado de forma que, assim, que é a cara do grupo. Certo. Né? Muitas vezes a gente já teve situações de trazer excelentes profissionais de fora, mas que não conseguiram durar muito tempo no grupo. Uhum. Porque cada grupo tem a sua forma de Sim. trabalho, né? Tem sua Uhum. forma de Modelo do gerir, negócio em né? si, né? É diferente. Perfil de bandeira que pega, né? Posicionamento das Mas lojas. às vezes até o próprio grupo. O grupo ele Sim. tem uma identidade muito própria, né? Uhum. Então a gente às vezes tem currículos excelentes de fora que já tiveram experiências em diversas marcas, né, multinacionais e que muitas vezes não se adaptam à nossa forma mesmo, né, de Uhum. trabalho. Então, assim, a gente sempre tentou valorizar, né, conseguir trazer o melhor de cada colaborador, já que ele já entendia como é que o grupo funcionava, como é que era Uhum. a forma de trabalho, como é que eram os nossos processos, né? Eu digo que é um grupo bastante organizado, então esse lado do processo ele é algo muito forte. Inclusive, Uhum. isso às vezes os colaboradores que vêm de fora sentem um pouco de dificuldade no começo. É a Né? filosofia do menos é mais nos processos, ou a gente tem realmente muitos processos? Não, não é que nós tenhamos muito processo. A gente tem o processo para que a gente gere uma organização. Eu Certo. acho que toda organização ela necessita de um Sem processo, dúvidas. né? Então eu acho que são processos que nos ajudam a construir, né, uma rotina do próprio colaborador com o cliente que a gente consiga fechar todos os lados ali, né, as pontas que estão ali soltas, Uhum. né? Então gera uma segurança por parte da empresa, né, de minimizar algum tipo de risco, né? Como também ajuda a ele ter uma rotina que ele consiga fazer o básico bem feito, né? Isso é um Certo. jargão muito da Gabriela, Uhum. né? Quem trabalha comigo sabe que isso é algo que eu peço muito, né? O básico bem feito. Muitas vezes a gente quer inventar a roda e não precisa, Verdade. né? Quando a gente faz o que nós temos que fazer, né? O resultado é consequência. Então eu Sim. falo isso muito para o meu time. A gente não vai querer inventar a roda. Gente, hoje o básico bem feito talvez não seja mais suficiente. Mas se eu pelo menos tenho o básico bem feito, o mínimo de resultado eu vou ter. Verdade. Agora, eu faço o básico, depois eu penso em usar. Não Uhum. vamos querer inverter. Eu sou muito de. Gente, o começo é o começo. Vamos ser redundante, mas a gente tem que entender que o processo começa do começo. É Uhum. redundante mesmo, mas às vezes a gente quer atropelar e quer que o negócio comece do meio para o fim, vai dar errado. Verdade. Então a gente tem que começar do começo. Começando do começo bem feito, o resto é consequência e o resultado vem. É isso que eu falo muito para o meu time, né? Uhum. Então, e eu mostro isso. Então, o que eu faço, o que eu consigo fazer com que eles entendam que isso de fato faz sentido, é porque eu mostro junto para eles que dá certo. Aham. Né? Então, não é só falatório. Né? Eu acho que na minha carreira, esse tempo todo que eu estou no grupo, eu consegui mostrar na prática junto com eles. Eu tinha vendedores que não acreditavam nem neles. Eram vendedores ali
medianos, baixa performance, de entregar seus 8, 10 carros e que não imaginava nunca que eles um dia conseguiriam entregar 15, 16 carros. Né? Eu falava, você pode. E aí, como eu estava falando do coach, né, que eu demorava 2, 3 dias, eu ia mostrando para eles ali como que eles poderiam melhorar. Então, eu construía junto com eles, eu mostrava que era possível, Sim. como era o caminho que eles conseguiriam chegar. Então, ali, aí tinha vendedores que, poxa, começou a vender 15, 16 carros que nunca imaginava que seria um vendedor Transforma a ali crença, né? de performance, né? É. Agora, Gabi, qual que é a importância na tua visão da educação nesse processo todo? A gente vem aí mudando, né, o segmento automotivo, a gente tem um comportamento completamente diferente dos últimos 10 anos. Nós somos uma escola de educação, a gente trabalha com cursos livres e eu quero saber qual é a tua visão sobre a educação em si do profissional do segmento automotivo. Qual o nível de importância para as operações e dentro da operação, como que você lida com isso? Pedro, eu acho que isso é o começo do processo, né? Às vezes a gente constrói um processo bonito, mas Sim. se eu não tenho uma equipe capacitada e treinada, vai tudo por água abaixo. Uhum. É onde eu volto que a gente tem que começar do começo. Então, se eu quero dar uma experiência para o meu cliente diferenciada, que a gente preza muito isso, né? A qualidade do atendimento. A qualidade é um pilar fortíssimo no grupo. Quem fala em grupo New Land já fala de qualidade. Uhum. Então, como é que eu posso trazer uma qualidade para o meu cliente, ou até para minhas operações internas, clima organizacional, se eu não tenho o básico para oferecer? O básico é na educação, é no treinamento, é na capacitação. Isso. Então, isso para mim é importantíssimo, é extremamente fundamental para que a gente consiga ter essa experiência na ponta diferenciada. Tá, legal. Gabi, seguinte, aqui no Podcast Acelera, nós estamos fazendo episódios até 25, 30 minutos para as pessoas acompanharem ali enquanto vai de um canto para o outro. Um trânsito, Sim. sabe aquela ligação que você me fala que você quer fazer Sim. enquanto está indo de um lugar para o outro? Sim. É exatamente aqui o propósito. Então, primeiro eu quero saber de você se você topa fazer mais um episódio. Top. Se você gostou. É que já Sim. passou os nossos 25 minutos. Já. Gente, passa muito rápido. Mas é assim mesmo, tem que ser porque a gostoso. Gabriela fala muito, viu? Inclusive, eu tô mas falando bom, até assim. pausadamente. Tem que falar, Porque porque quem senão me não faz conhece sentido. fica assim, meu Deus, como a Gabriela fala rápido. Eu espero não ter falado Mas eu tão adoro, rápido porque assim, eu falo viu? rápido também, aí eu consigo falar com você na mesma frequência. Mas eu tô tentando me policiar para falar devagar, Mas tá indo que bem, bom. tá indo super bem. Que bom. E aí eu vou aqui agora para 3 perguntas legais que a gente está Perfeito. fazendo. A primeira é o seguinte, você elegeu mentores na sua vida? Você teve um mentor ou alguns mentores? Fala um pouco sobre isso. Meu pai, sem sombra de dúvidas, né? Aham. Eu digo que, assim, talvez o meu time comercial veio muito pelo meu pai, né? Aham. Total. Né? E brinca às vezes, né? Que é como se fosse meu pai de saia, alguns trejeitos, inclusive de eu tava vendendo um carro para ti, o meu irmão do meu pai falava, meu Deus, Gabriela, tu parece teu pai, até o jeito de pegar a caneta tá parecendo. Às vezes é osmose, não sei, né? Assim, desde que eu cresci, desde que eu nasci, que meu pai tá no meio, né? Meu pai tá no segmento automotivo desde que eu nasci, então eu vivi vendo isso, né? Então meu pai, sem dúvida nenhuma, é a minha maior inspiração. Munhoz, né, que está com meu pai desde o começo, ele também é um excelente professor, né? Então, assim, eles dois, para mim, sem sombra de dúvidas, Que ainda eu me não conheço construíram nenhum nem muito. outro, tá, Gabi? Não, né? Não, gostaríamos de tê-los aqui no Podcast Sem dúvida Acelera. nenhuma. São, assim, perfis diferentes, mas que eles realmente, assim, é uma casadinha perfeita. Então, Legal. tenho meu pai como uma grande inspiração, mas o Munhoz, ele é um grande mentor, sim. Legal. Agora eu quero saber de você uma viagem inesquecível. Ai, eu amo viajar. Amo. Ai, tem tantas. Assim, Escolhe uma, vai. Uma que, tipo, recente você fez e foi, nossa, todo mundo precisa conhecer isso. A lua de mel foi maravilhosa, mas eu digo, nos meus 30 anos, eu Aham. fui para a África do Sul com meu marido, ainda não tinha filhos. Certo. E assim, foi uma viagem que eu realmente me apaixonei. É. Assim, África do Sul. Savana, tal. Você tem de tudo. Você tem um Aham. pouco de praia, quando você está na Cidade do Cabo. Você tem vinícolas ali próximos, né? Então você tem uma viagem que você tanto vê ali, né, a parte de safari, que é maravilhoso, né? Você está no meio da natureza, você vê ali, né, aqueles animais que a gente só vê mesmo em animações, né, que dificilmente você tem ali uma proximidade como a gente tem no safari, mas uma viagem assim que, de novo, você tem a parte de praias lindas, né, você tem parte de vinícola, de você tomar um bom vinho, vinhos bons, né, um custo-benefício maravilhoso. Foi uma viagem assim que eu recomendaria e eu indico muito. África do Sul. Anotem, né? Gabi, agora sim, um carro que você ainda não possui, você fala,
esse carro me dá um tesão. Você tem tesão por carro, Gabi? Ou você só trabalha com carro? Não, assim, a G63 para mim Você é a é o Porsche. carro. Não, G63 A é Mercedes. Mercedes. Ah, sim, legal. É um jipão enorme, Aham, sim, o mais quadradão, né? Qual a cor quadradão. que você quer? Olha, tem um cinza, assim, Aham. tava aqui até recentemente, semana passada a gente ia fazer uma entrega para o cliente, que a configuração ficou maravilhosa. É um carro que, assim, eu acho que é de desejo, né? Legal. Mundialmente, é um carro que a gente não tem cotas suficientes para atender os clientes Uhum. que gostariam. E, assim, talvez no dia a dia não é um carro, mas, assim, de desejo de você falar, que carro, eu sou apaixonada pela G63 Legal, AMG. excepcional. Gabi, agora sim, já para o próximo episódio, quero falar com você sobre marcas elétricas, tá? Sim, Nós temos aí no seu portfólio a GWM, que sim, é uma marca que ela está numa ascensão, tem uma sim, estratégia muito legal. Quero falar com você sobre a nova identidade do Grupo New, sim, certo? E também quero falar com você sobre as estratégias de marketing e CRM que você tem adotado, que eu perfeito, vejo que você tem um alinhamento muito forte com aquilo que a gente acredita. perfeito, E fique registrado, hein? Gabi perfeito. já topou o próximo episódio, ela vai dar um jeito Topado, nessa agenda dela aí topado. de pegar aqui mais um encontro com a gente. Fechado. Gabi, obrigado, tá? Eu que agradeço. Super importante esse papo aqui com Muito você, obrigada, foi ótimo, adorei. mas ainda não acabou. Eu preciso que você finalize como Ah, mentora. sim, Agora você é uma mentora. Tem mulheres assistindo a gente aqui agora, tem homens nesse momento, e eu quero que você envie uma frase, uma mensagem ou para encorajar, ou para abrir visão, ou sim, aquilo que você acredita que tem que ser um mantra na vida desse profissional que está nos assistindo. Talvez ele até é um concessionário, sim. mas ele está meio desatento, desgostoso, ou simplesmente vai agitar a vida dele. Olhando para aquela câmera, qual mensagem você daria como mentora para eles? Não pensem de forma medíocre, pensem grande. Né, eu falo para os meus consultores, semana passada falando com cada um deles, eu soltei isso por diversas vezes. Legal. Né, eu vejo que muitas vezes a gente pensa pequeno, a gente não acredita naquilo que a gente pode entregar. E para mim, quando a gente tem garra, a gente tem determinação, a gente vai para qualquer lugar, Pedro. Verdade. Independente do nível de escolaridade, Uhum. independente da condição financeira que você cresceu, o ambiente que você vive. Eu acho que quando você, né, tem coragem, você se determina aquilo que você acredita, eu não tenho dúvida que a vitória é certa. Então, assim, não pensem pequeno, não pensem assim de forma medíocre. Pensem grande. Né? E Acreditem em vocês. isso é muito Tenham real. garra, tenham determinação, tenham coragem, Que porque a movimenta, vitória é né? certa. Movimenta nossas ações, aquilo que você pensa, você se torna, né, Gabi? É isso mesmo. É aquela máxima, né? Comunicou, agiu, pensou, vai se materializar. É. Gente, espero que você tenha notado isso, né? Pelo amor de Deus, acorda aí, marcha lenta. E nunca percam a fé. Eu sou uma Opa! mulher muito espiritualizada, falei Sim. pouco disso, comentei que sou nas minhas decisões, Uhum. mas eu acho que não tem como. Eu quero Né? Em saber nenhum no papel próximo da nossa episódio vida a como é gente que não você fez tem o seu isso. ritual, né, de conexão. Acho que todo mundo tem um ritual, né? É. Tem Agora com a uma... maternidade mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho? Preciso organizar Tá isso. certo, Mudou mas é um completamente. novo desafio, né? Mas não percam a fé. Legal, legal. É isso aí. Se você curtiu esse episódio, já deixa o teu comentário e liga fazer o episódio acontecer nesse formato. Um beijo para você, Gabi. Obrigado. Muito obrigada Beijo mais uma vez, para Pedro. você. Foi muito bom, adorei. Obrigada, Sucesso viu? e até o próximo episódio. Drivers.